Pronto, colocou aqui para gravar. Então, olha, insisto, né? Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, seja bem-vindo. A aula está sendo gravada. Estamos aqui no momento síncrono, ao vivo, com as turmas, né? Com a turma. Temos o Pablo, o Maurício, Lorena, Inácia, Ângelo, Luciano, Thaís, Taigon, Isabela, o Anderson, Lohan, e agora o Raikon, que iniciou agora a chamada. Então, como nós estávamos conversando, antes de colocar para gravar, e dar o play aqui, esse curso de metodologia científica e seus desdobramentos jurídicos, ele abrange tudo, né, assim, numa perspectiva ampla, é claro, mas eu proporciono o máximo ali de uma experiência, né, para quem está começando e quer aprender a publicar, né, quer aprender a publicar na plataforma, né, nas várias revistas, tá? De duas formas você pode publicar, né, pago ou gratuita, tá? Por exemplo, vamos organizar um e-book, vocês mesmos podem organizar um e-book, podem organizar e ratear o custo, pode, não tem problema nenhum. Tem uma editora que eu gosto muito, a editora FI. A editora FI publica livros acadêmicos em e-book. Aí você pode encomendar o livro físico, tá? O livro físico geralmente custa em média aí de R$ 2.000 a R$ 3.000. Mas vocês rateiam. Se for 20 autores, não fica 20 capítulos, não fica tão caro assim, né? Agora, o e-book aí oscila de 500 até R$ 1.000, a depender da quantidade de capítulos, né, de páginas para diagramar ali, né? E aí você rateia. Eu participei de um e-book que eu paguei R$ 125, né? Uma série de professores reuniram e nós pagamos esse valor. Barato. Outros valores chegam até R$ 300, entendeu? Mas é importante também, não somente pagar, mas poder ser aceito o seu artigo numa plataforma, numa revista gratuita, né? E a maioria das revistas brasileiras são gratuitas, são de universidades públicas e são gratuitas, certo? E aí tem as exigências, tem um tipo de template, né? Dá um pouquinho de trabalho, às vezes é chato e tal, mas com o passar do tempo, você, com a prática, né? Aí você se acostuma e vai pegando o traquejo, tá? Então, é muito importante a publicação. Eu particularmente, isso aí é de fato o leitmotiv, né? O mote do NPPE, e não somente do NPPE, mas pessoal, né? Não vale só assistir aula. Não vale só assistir aula. Tem que participar de curso de extensão, e todo curso de extensão tem uma produção no final. Vocês não vão fazer aqui fórum, vocês não vão fazer questionário, não tem isso aqui. A base aqui é você utilizar a criatividade. E a criatividade repercute e tem, assim, a sua expressividade aonde? Na produção, na escrita, certo? Então, nós aqui vamos também aprender a fazer resenha ou também um paper. Eu recomendo que você faça um paper, porque aí você já vai saber, né, como fazer um artigo no futuro, no caso, para a sua conclusão de curso, por exemplo, ou também para outras eventualidades, outras publicações, né? Certo? Então, o paper é um artigo pequeno que você vai entregar no final do curso. Pode fazer em trio, em quarteto, em dupla, sozinho, como você preferir, tá? Como você preferir. O curso estamos falando aqui de um democrático, ou seja, de um autor democrático. Então, o curso é bem flexível no sentido de conversar e ver a melhor forma de vocês produzirem, tá? Então, sempre que tiver dúvida, além de levantar a mão, você pode falar também, né? Porque às vezes eu não tenho condições de ver quem levantou a mão ou quem colocou alguma mensagem no chat. Então, você pode falar, não tem problema, tá? Me interromper, não, tá bom? Então, vou compartilhar inicialmente o ritmo de hoje vai ser da seguinte forma. Eu vou primeiro apresentar a plataforma para vocês, explicar como é que é a plataforma, né? Se vai ter atividade, alguma coisa do tipo, ou como é que acessa, enfim.
tá? E alguns de vocês já foram até convidados, né? Já foram até convidados. Quem não tem Gmail, faça Gmail. Todos aqui acho que tem Gmail. Deixa eu ver se tem alguma mensagem no grupo aqui. Ver se tem alguma mensagem no grupo falando que não conseguiu, que... Não tem nenhuma mensagem. Então, tá tudo certo, né? Então, vamos lá. Vou apresentar aqui o Google Class. Você pode baixar também o aplicativo do Google Class, tá? Você pode baixar. Vocês estão vendo aqui as duas salas de aula? Sim ou não? Sim. Pois é, então Sim. vai aparecer essa sala de aula aqui para vocês. Introdução ao pensamento de Norberto Bobbio. Tá aqui já, né? Tá aqui, Norberto Bobbio, né? E aí o mural, o que é o mural? O mural você pode escrever amplamente aqui. Se tem alguma dúvida, você pode escrever, professor, tem uma dúvida aqui com relação ao paper. Estou um pouco apreensivo ou apreensiva com relação ao paper. Você pode escrever, tá? Aqui é como um mural de recados, de informações, certo? Aqui é a primeira parte aqui do mural, tá? Aqui é o código de acesso da aula, esse que eu estou sublinhando aqui. Deixa eu ampliar só um pouquinho, para que vocês possam ver. Esse aqui é o mural, é o código de acesso, certo? É o código de acesso. Exibir, aí você exibe grande, pode copiar o link. Eu peço que não divulguem nenhuma informação daquele grupo, enfim, para outro lugar, né? É um grupo sigiloso. Tá bom? Então, você pode copiar, você pode convidar pessoas, certo? Ou somente através do código você pode acessar, certo? Tem também o Classroom, que é o aplicativo, certo? Que é o aplicativo Classroom. O aplicativo tem o Meet, né? E tem o Classroom. Tem esse aqui, ó. Depois eu mostro para você no celular, ou então divulgo o link lá no grupo para vocês poderem baixar. Quem tiver um computador, não precisa baixar nada. Basta ter o Gmail, certo? Basta ter o Gmail e tem uma parte lá, já eu falo, para não tumultuar. E o mural, já falei que aqui é apenas uma caixa de aviso. Eu vou colocar aqui, bom dia. Bom dia. Iniciamos nosso curso. Entendeu? Pronto, aí eu vou iniciar nosso curso. Sejam bem-vindos. Certo? Aí você pode editar, você pode, né? Aí eu vou publicar. Aí o Anderson, ele chegou aqui, não, vou comentar aqui, vou fazer um comentário aqui. O curso foi ruim e tal, foi péssimo o primeiro dia, brincadeira, né? Então você pode comentar aqui abaixo da minha postagem. Tem problema algum? Professor, foi excelente o curso, minha internet estava ruim e tal, mas deu tudo certo para acompanhar, depois reassisto a aula. Pronto. Basta você fazer isso. Não tem problema algum. E aí, como mural mesmo, como se fosse um fórum, mas um chat, né? Que fica gravado aqui. A diferença é que, pronto, o Ângelo já vai dar certo, olha aí. Vai dar certo, tá vendo? Então, é muito tranquilo aqui o Meet, o Google Class, tá? Atividades. Vamos lá. Atividades. Aqui eu consigo criar tópicos, certo? Consigo criar tópicos e postar as aulas que estão gravadas, certo? As aulas que estão gravadas. Então, aqui, primeiro, eu já postei 2 tópicos. Estruturação do paper. E eu aposto mais no paper do que na resenha. Se você quiser fazer a resenha, e vamos já falar de que livro, ou de que capítulo de livro, você pode fazer também, não tem problema, tá? Envio de atividade. Aí eu vou arrastar para cima aqui, para ficar na ordem, né? Aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu vou ter uma série de arquivos. Aqui tem a BNT já, para vocês conhecerem, é bom dar uma olhada, né? Fazer artigo científico, como
citar, fazer citações, mas isso se aprende na prática. Às vezes as pessoas se desesperam com a BNT. Gente, a BNT é normas técnicas. Se você não estiver trabalhando com as normas todo dia, enferruja, você desaprende. Eu, particularmente, tenho que sempre, às vezes, recorrer. Ah, tenho dúvida. Será que tem ponto aqui, tem vírgula aqui, tem parêntese? Acima de 3 autores, eu posso citar os 3 autores, ou coloco o primeiro autor e et al. Entende? Tem essas nuances. Aí você, se eu clicar aqui, por exemplo, vai aparecer para baixar, né? Aí você pode ter uma pasta no computador com o nome curso de extensão Norberto Bobbio. E aí, tudo desse curso, bota na pasta. Aí você pode imprimir, que eu acho necessário imprimir, vamos, né? Questão da natureza é importante, tá? Então, baixa e tranquilo, não tem dificuldade, não. Tá? Você vem aqui, nesses 3 pontinhos, né? Mais ações. Aí vem os detalhes, abrir outra janela. Caso você queira imprimir, você imprime e também salvar. É só você vir aqui imprimir. Vai abrir outra janela, mas você pode salvar. Quando você clica em imprimir, pode salvar sim. Não necessariamente esse recurso serve somente para impressão. Tá? A gente está tentando entrar aqui, deixa eu ver. Pronto, aqui eu posso baixar, fazer download, aí eu baixo o PDF, né? É muito intuitivo aqui a plataforma. Pronto, aí aqui eu vou colocar os templates dos trabalhos. Ah, qual é o template, qual é o modelo? Tá, o modelo. Vocês vão ter uma estrutura para colocar, inserir o que vocês se proporam a refletir, tá? Quais são os temas? Calma que vamos ver. Tá? Vamos ver quais são os temas. Você pode falar sobre democracia, você pode, por exemplo, um artigo que você pode dizer a diferença entre democracia direta e indireta à luz da Constituição Federal, é um ótimo tema, e bem objetivo. Você vai pegar, né, a Constituição e nosso sistema é presidencialista, o italiano é parlamentarista. Então, assim, você pode fazer essa linkagem, né? Ah, não, então eu quero falar sobre democracia. Vamos lá, fala sobre democracia. Não tem problema, não. Tá bom? Pode falar sobre o conceito de democracia. Então, você não vai viajar muito escrever muito. É um artigo de 5 a 8 páginas. Então, tem que ser bem objetivo. Ah, não, eu quero falar sobre Bobbio e o marxismo. Como é que a relação de Bobbio com o marxismo? Como é que foi? Foi entre tapas e beijos, né? Entre tapas e beijos. Já já a gente vai ver, na próxima aula, vamos ver como foi essa relação. Ah, não, eu quero falar sobre as regras do jogo. Ótimo tema. Vamos falar sobre as regras do jogo, que também fala sobre democracia, né? Nisso aí. Tá? As regras do jogo, o subtítulo de uma obra de Bobbio, né? O respeito às regras do jogo, né? Uma defesa das regras do jogo. Quais são as regras do jogo democrático? Que peças são essas? Então, tudo isso você pode refletir no paper. Tá certo? Ok. Então, adiante, vocês vão perceber, aí eu vou minimizar aqui. Então, artigos científicos, como fazer, sobre a metodologia utilizada, e vou colocar aqui. Veja que tem o primeiro artigo, qual é? Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a BNT. Pronto. Depois, template. Aí eu posso colocar um artigo para vocês lerem, né? Um artigo científico. Nada eu vou cobrar, tem que apresentar esse... Não, não se preocupem. Ah, vai ter uma atividade toda semana. Não, que não vai ter atividade toda semana, não. Tá? Então, podem relaxar, mas sempre tendo essa noção que você vai apresentar. Apresentar não, vai escrever. Quem sabe, né, no futuro apresentar também, e aí já é ponto para o currículo. Né, uma comunicação, tá? Quando você escreve, você tem que apresentar também. Não é obrigatório, não. Mas fecha, né? Fecha ali o ciclo da produção do artigo. E quando você publica, e só publica, tá ok. Agora, quando você publica e apresenta, ali a sua apresentação tá
realmente está protagonizando ali para todo mundo, né? Todo mundo vai ficar sabendo da sua produção. Então, é muito importante os dois, né? Sempre publica, vai apresentar depois o artigo. Depois, envio de resenha. Eu vou até editar aqui. Tem uma pessoa que já até aceitou, né? Eu coloquei aqui para o dia 5 de julho. Vamos menos, né? Acho que dia 31 de maio, tá bom. 31 de maio a entrega do 31 foi? Acho que. Deixa eu ver aqui essa data que não estou lembrando, não. Isso, eu botei dia 29 aqui, mas não tem problema. Dia 30 tá bom. Dia 31. E aí vocês podem entregar no dia 31. No dia 31, tá? 31 de maio dá uma segunda-feira. Não tem problema não. Aí eu vou colocar aqui as instruções. Eu alimentei só para que a gente olhasse, né, e entendesse a plataforma. Eu vou colocar esta atividade tem como objetivo, né, proporcionar a escrita científica, né, ou até mesmo impulsionar a escrita científica, estimular a escrita científica, e será muito tranquilo. Pronto, eu vou colocar uma pequena instrução aqui, vou adicionar o template, e você vai enviar, nessa data prevista aqui, o paper. Não é um artigo de 7 cabeças, é tranquilo, tá? Claro, tem que manter a linguagem formal, não pode de primeira pessoa, nem do plural, nem do singular. Você não pode analisamos, não pode percebemos, não. Percebe, se analisa, se observa-se, tá? Sempre mantendo aí o nível da formalidade, né? Mas isso se aprende na prática. Só estou adiantando aqui para vocês terem ideia. Os encontros vão estar aqui, né? Todos os encontros vão estar aqui abaixo, né? Primeiro encontro, segundo, terceiro, e aí sucessivamente. Então, eu vou abrir aqui apenas um tópico aqui, posso até ver agora, por exemplo, material. Aí eu venho aqui, vou colocar o título, encontros, ou aulas, não gosto de chamar de aula, porque encontros síncronos, seja ao vivo. E aí os encontros vão estar aqui, os encontros ao vivo. Vou selecionar um tópico e vou postar. Pronto, está aqui. E aí eu vou colocando os encontros ao vivo. Terão encontros gravados? Sim, quando for feriado, acontecer alguma, enfim, de repente pode a internet não colaborar, e aí o encontro vai ser gravado, tá? Depois, as pessoas aqui, né? Não se preocupe com notas, tá? Não se preocupe com notas. Ó, o professor Angela já aceitou. Ele não está cinza aqui, né? Viu? As outras pessoas estão cinza, estão convidados. O Ângelo já aceitou. Então, eu coloquei aqui, eu inseri aqui na turma, convidei somente as pessoas que têm Gmail. Quem não tiver Gmail, tem que criar. Aí coloca. É um Gmail que você vai utilizar para a faculdade. Eu sempre na faculdade tinha dois e-mails. Um Hotmail, que era, enfim, para tudo enquanto, né? Ou seja, trabalho e tal. E outro para a faculdade. Né? É isso, tem que ter um Gmail e um Hotmail. Tá bom? Para a gente ter essas opções. E aí aqui só funciona. Então, convidei Danusa, convidei Ian, Inácia, Lohan, né? Tem a Lorena, tem Itai, Taigon, tá. Luciano, isso mesmo, Taigon. O Maurício, a Cristina Lopes, todos que têm Gmail, o Anderson. Como é que faz? Você recebeu, com certeza, uma notificação no teu e-mail. E é só você aceitar lá. Mas, professor, Gmail é muito complicado. Tá bom. Não tem um tempo para acessar. Ok, não tem problema. Mas tem que acessar, né, gente? Vocês trabalham, vocês estudam. É bom dar sempre uma olhada no e-mail. Você baixa o aplicativo do Google Meet, que depois eu coloco o link lá no grupo. Assim que termina. Diga. Eu tenho Gmail também, só que a minha conta que eu coloquei, né, foi do Hotmail. Só que eu coloquei meu Gmail agora aí no chat, tá?
Tá bom. Ah, se colocou no chat aqui, vamos... Certo? Então, assim, quem não tem Gmail, cria, ou quem já tiver, pode utilizar, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Thaís, Professor, né? Pois não, pode falar. Thaís. eu tenho um Gmail, mas ainda não recebi a notificação. É porque você, acho que acessou depois, não? Eu acho que você entrou depois no curso e eu não coloquei aqui. Não fora do prazo, entendeu? De acesso. Vou adicionar aqui, ó. Ok, professor, obrigado. Eu também, Nada. professor Raço. Tá aqui, ó, convidar. Já Oi, convidei. professor. O Pois meu, não, também, pode falar. o meu e-mail também não chegou notificação, não. Tem certeza. Rapaz, vocês olham esses spams de vocês. Olha os spams de vocês, olha o lixeira, tá? Mas não tem problema. Eu vou divulgar aqui agora um link. Eu vou divulgar um link lá no grupo da turma, que é o link da sala de aula. Certo? O link da sala de aula. Então, vocês podem acessar através desse link aí, ó. Através desse link vocês podem acessar. Tá bom? Vocês acessam através desse link. Já coloquei na sala de aula. Tá aqui, ó. Certo? Agora, se vocês quiserem mais praticidade, é muito bom essas ferramentas da Google. Eu, sinceramente, não mudo de domínio. Google pode dizer, manipula, sabe o que a gente compra, sabe? Tá bom. Isso aí qualquer hacker vai saber também. O algoritmo está dominando tudo, vai dominar, né? A questão mesmo da inteligência artificial, infelizmente, né? Sou contra isso às vezes, né? Tenho alguns argumentos, mas não vem ao caso. Veja bem, tá aqui, ó. Tem 2 aplicativos que eu uso, ó, tá vendo? Tem 2 aplicativos que eu uso, que é o Google Meet, e deixa eu procurar aqui, e o Classroom, tá aqui no cantinho. E o Classroom. Certo? Tá aqui, ó. Ô, professor, meu deu certo aqui agora, acabei de aceitar. Isso, pronto. Aceita, mas eu vou inserir também o link Classroom, tá? O link desse aplicativo, compartilhar. Compartilhar, assim como eu fiz com o Meet, tá? Então, não tem segredo. Hoje em dia, tudo pelo celular resolve. Claro, esse computador você tem que guardar os arquivos, que senão se perde, né? Aí, link para baixar o Google Classroom. Compreender alguma dúvida? Até agora tranquilo. Pronto. Então, não tem, é muito, muito tranquilo para vocês mexerem aqui na plataforma, né? Não tem... Aí, 2, né? Um link para baixar o Classroom e o outro, tá? Qualquer vizinho biblioteiro já sabe. Pois é, justamente. Então, hoje em dia, essa questão do acesso. Vamos lá. Então, o Ângelo já está aqui, né? Já está. Vocês aceitaram? Vamos ver, vamos atualizar aqui para ver quem aceitou. 5 alunos já aceitaram, tá vendo? Então, 5 alunos já aceitaram. Quem não tem Gmail, tem que fazer. Tem que fazer um Gmail. Olha, 5 alunos já aceitaram. Tem o Taigo, né? Lohan, tá aí, Maurício, já sei. Pronto. É muito tranquilo aqui. Notas, não vamos nem olhar isso aí, porque aqui não é questão de nota, é qualidade, né? Qualidade. Nota, às vezes, não mede conhecimento de ninguém. Ainda mais com essas provas aí que vocês
às vezes pesco na internet. Quando eu vi lá, eu vi 2 minutos, falei, nossa, respondeu 10 questões em 2 minutos, é porque realmente está muito ali com uma visão biônica, né? Ou então, Rapaz, esse aí tem. tava sabendo demais. Como é que é? Tava Como é muito que por é? dentro do assunto. O aluno tinha estudado muito. Né? Dominou rápido. Tá bom. Eu levo 2 minutos. Eu levo 2 minutos só para ler algumas das questões. Isso, é bom manter mesmo a honestidade ali, né? Você e você mesmo aprova, tá? Porque aí você vai testar o seu conhecimento e tal. Bem, dito isso, alguma dúvida sobre o acesso à plataforma, alguma coisa? Pode perguntar, pode falar. E professor, vamos supor que quando eu fechar aqui tudo, para mim entrar novamente, é só eu clicar nesse link que o senhor mandou no grupo aí, já vai direto para a introdução do pensamento aí, que é o mural. Isso. Perfeitamente. Perfeitamente. Ah, tá bom. Se você baixar o aplicativo, fica mais fácil ainda. Eu vou dar até um exemplo aqui. Né? Se você baixar o aplicativo, vou pegar aqui do meu celular, tá aqui, ó. Tá aqui o aplicativo, eu vou clicar. Tá vendo? Já apareceu aqui, tá atualizando para sincronizar com a plataforma lá, com o Gmail. Pronto, apareceu, tá vendo? Aí é só clicar. Tudo que está no computador que eu acabei de mostrar, vai estar aqui, né? Tudo. E aí vai ter um mural, né? Tem um mural, tem as atividades. Agora, fica aqui embaixo, tá? Fica aqui embaixo. Aí, atividades. Tá vendo? Os tópicos. Então, é muito mais fácil pelo aplicativo também. Mas você pode clicar também lá direto, que vai direto pro Chrome, tá? Google Chrome, o Mozilla, qual você usa. Pode perguntar. Repete bem o nome do aplicativo, por favor. Eu coloquei até o link no grupo, tá? É o Google Classroom. Ok, obrigada. Coloquei lá no Google Classroom, tá? Ok. Alguma dúvida? Muito bem. Então, vamos começar falando, né, sobre o nosso cronograma, o objetivo desse curso, né, e também apresentando as referências do curso, tá? Eu sempre estimulo, adquiram livros, qualquer R$20 que sobre, R$30 que sobre, R$40. Ah, o livro é 60, então guarda, no próximo mês tem mais 20 aí, compra o livro, tá? Então, a minha coleção de Bobbio é essa, né, que eu já adquiri. Li todos? Não, estou nessa batalha ainda, tá? Não se preocupe, é no seu tempo, às vezes a pessoa se cobra e tal, às vezes por isso que trava e abusa a leitura, né? Perde o gosto pela leitura porque se cobra muito. Vai devagar, vai no seu tempo, sem pressa, né? Sem pressa. Coloque a meta para você 10 em 10 páginas. O livro que nós vamos ler, obrigatoriamente, né? Eu coloco assim porque a experiência bobiana, penso que começa também nesse livro, né? Mas pode começar em outros, mas eu considero esse uma boa introdução ali para você, né, entender o pensamento. Outro livro que vamos ler também é este aqui. É um livro bem, assim, não vou dizer secundário, né, porque é feito por Giuseppe Tosi, um dos grandes estudiosos de Bobbio aqui no Brasil. Italiano, né, mas está aqui no Brasil, na Universidade, salvo engano, de Milão, mas ele atua aqui também. Paraíba, né? Da Universidade Federal da Paraíba. 10 lições sobre Bobbio. É um livro fininho, como vocês podem ver. Tem em PDF, eu digitalizei todo esse livro. E não sei se está bem ordenado as páginas, mas dá para ter leitura sim, tá? Dá para ler, tá bom? Mas eu acho que custa o quê? R$15, eu acho, esse livro. Entende? Se vocês quiserem adquirir os dois, na Amazon, pode fazer aí, tá? Pode comprar, eu recomendo. Mas os dois têm PDF, tá? Não é obrigatório, eu vou comprar, não. Tudo bem, se você quiser comprar, ótimo, fica na sua biblioteca, tem uma recordação aí de Bobbio, e você sempre pode recorrer a ele para ler.
Entenderam? Beleza. Então, vamos... Deixa eu ver aqui que você tem no chat. Ah, isso mesmo. Certo? Ok, então vamos lá. Os outros livros eu vou apresentando durante a aula, para a gente não delongar muito aqui. Só um instante para colocar em tela cheia. Aí o outro aqui que nós temos é o justnaturalismo e positivismo jurídico, teoria da norma jurídica, que é mais para realmente quem está cursando direito, né? Quem muita linguagem mais técnica, né? Agora outros livros, a Era dos Direitos fala sobre direitos humanos. Aí tem um comentador dele que é Norberto Bobbio, Trajetória e Obra, que é o Celso Laffer, né? Que já foi ministro das Relações Exteriores, ele tem um grande apreço. Conheceu o Bobbio, né? Pensador que viveu mais de 92 anos, 93. Longevo, muito tempo. Vocês estão vendo a tela em tela cheia, o slide? Sim. Ok, obrigado. Olha aí, aqui é a imagem do curso anterior, né? Do curso anterior, lá de 2020, tá? Vocês podem perceber que era em março e abril de 2020. E aí a pandemia veio, mas persistimos, o curso aconteceu com 5 bobianos aí. Aqui nós temos nosso italiano, né, Norberto Bobbio. Bobbio foi um pensador que ele não recusou rótulos, né? Ele sempre se manteve ali, não vou dizer imparcial, mas impessoal, né? No sentido de não dizer, você é de direita, você é de esquerda, você tem algum partido ou é marxista, não. Ele não se rotulou e nem admitia rótulos. E isso dava liberdade para ele falar sobre qualquer um, né? Muitas vezes, quando a pessoa, né, até mesmo nós, né, enquanto tanto professores quanto estudantes, quando nós levantamos uma bandeira, e pode levantar bandeiras, isso não tem problema algum, tá? Pode levantar bandeira, desde que não seja radical, porque o radicalismo, por mais que Marx tenha ali uma interpretação de ser radical, nada raiz, né, onde ele vai dizer, mas ser fanático, né, ter essa ideia obtusa, de não diálogo, né, de não ouvir, de não escutar, infelizmente, está fadado à solidão, está fadado ao isolamento. Tá? Essa imagem aqui de 2021. O ementário do curso. Problematização. Em tempos de polarização política, a concepção sobre democracia se esvai entre posts e likes. Então, as pessoas, às vezes, ficam tão obcecadas e tão consumidas por redes sociais que esquece que a reflexão está fora dessas redes.
Ou até mesmo, dentro das redes, você pode ter uma postura reflexiva e uma postura crítica, tá? Mas nunca se deixe consumir pelos likes e posts, pelo mundo encantado ali, e ilusório, né, do Instagram e das redes sociais. Para pensar filosofia e direito no atual cenário, cabe perguntarmos-nos, vivemos de fato em um país democrático? Quais são as características para que haja um exercício pleno da democracia? E atenção para a palavra pleno, né? Muito difícil você ter essa noção de plenitude, né? O exercício pleno, e exercício aqui implica ser cidadão, né? Estar sempre, ser um cidadão ativo. E aí Bob vai sempre distinguir entre cidadão passivo e cidadão ativo. Né? Não necessariamente o cidadão ativo tem que estar filiado em algum partido, não. O cidadão ativo é aquele que cobra. Você valoriza o seu voto, e aí Bob, né? Você valoriza o seu voto quando você exige, quando você cobra, né? Você não está fazendo um favor para aquela pessoa. Você não está fazendo um favor para determinado pleito. Não. Se você não cobra, você está sendo um mau cidadão e você não está valorizando a você mesmo, o seu voto. Tá? Isso o Bobbio destaca muito bem, faz parte das regras do jogo. Para haver uma democracia, é necessário que haja um engajamento das pessoas. Então, será que nós vivemos em um país democrático? Estamos caminhando para uma democracia, tendo em vista que nós somos democráticos a partir de 88. Com a Constituição de 88, nós, né, o Brasil se tornou um país democrático, ou até mesmo não temos uma democracia consolidada, né, porém, né, de certo modo, estamos caminhando para essa plenitude democrática, aos trancos e barrancos, mas sim, estamos. E tem um detalhe com relação a essa polarização política que todo mundo fala. Isso tem seus benefícios para a democracia. Né? Numa leitura bobiana, tem seus benefícios para a democracia, porque são tensões que estão se degladiando, são lados que estão se degladiando, e nós temos que manter, diante dessa polarização, diante dessa tensão, desse conflito de ideias entre partidos, entre pessoas, nós temos que nos manter como realmente um sentinela. Né? Nós temos que manter ali uma visão ampla da realidade, para não ficar, você está certo, não, você está errado. Não, mas vamos manter distância e olhar, e analisar como estão sendo, vamos dizer assim, demonstradas as peças do jogo, né? Como estão sendo movimentadas as peças do jogo, para nós tirarmos nossas próprias conclusões. Nós temos que construir, não somente aqui no curso, mas durante toda a vida, uma visão autônoma, uma visão emancipada de todos esses rótulos, né, de todos esses paradigmas que caducam a democracia, que regride, né, de certo modo, a própria Constituição, né. Então, o objetivo geral do curso, o curso de extensão visa contribuir para reflexões sobre as principais chaves temáticas da teoria jus-filosófica de Norberto Bobbio, à luz do Estado Democrático de Direito, certo? Então, por isso que nós escolhemos esse livro, né, esse livro, Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo, para começarmos aí a entender não somente o pensamento bobbiano, mas, é claro, que o ambiente, o sistema que nós estamos inseridos, tá? O sistema que nós estamos... Vale ressaltar novamente, Bobbio viveu em um país parlamentarista, tá? Em um país parlamentarista. E é um pensador que tem duas guerras aí, né? Ou seja, ele vivenciou duas grandes guerras, a primeira e a segunda guerra, né? Não foi um militante, Bobbio não foi um militante político, militante no sentido de levantar cartazes, militante no sentido de, né, ir à rua, né, protestar e tal, não, enfrentar a polícia, ele não participar ali de, a família dele sim, né, a família dele participou de um grupo de resistência, né, mas a militância dele foi no gabinete, foi na forma prática dele pensar, né, na forma de teorizar ali
né, através de seus ensaios, seus artigos, que se tornaram um livro depois, né, enfim. Bem, primeiro encontro, dia 27, que é hoje, vamos ver um panorama histórico, trajetória acadêmica, pensadores que influenciaram Bob e principais obras. Vamos ver também brasileiros. Quais são os brasileiros que estudam Bob, né? Quais são os brasileiros que estão aí ainda vivos, que estudam Bob, tiveram influência também, tá? Insisto, se vocês quiserem a palavra, vocês podem falar, não tem problema me interromper, porque eu não tenho acesso ao chat, tá? Depois eu vejo lá as mensagens, tá? Então, o segundo encontro, dia 3, sábado de aleluia, né, eu acho. Sábado de aleluia. Vai ter encontro? Olha, vamos colocar um encontro gravado, não vai ter encontro ao vivo, mas eu vou colocar, na semana vocês podem assistir, ou até mesmo sábado, não sei, se você tiver tempo, fica o seu critério, mas contanto que assista, né? Vou colocar na plataforma, lá no Google, aí vai ter outro tópico, encontros, ou eu posso deixar somente nesse, né, para não tumultuar, não ter dois ali, vocês até confundirem. Será qual que eu assisti já, né? Vou colocar somente um ali para a gente... Aí eu coloco por ordem, né? Primeiro encontro, segundo encontro, e aí vai dar certo, tá? Então, Bob vai falar da democracia representativa, ele vai explicar essa questão, né? Fala de polarização, pois é, do liberalismo e do socialismo, né? Então, vamos ver, estudar esses dois conceitos, que às vezes as pessoas falam em liberalismo, mas não sabem o que é liberalismo, né? Liberalismo também não defende deixar as pessoas passarem fome, né? Não, nada disso. Liberalismo clássico, né? Mas já o liberalismo moderno é um mercado que tem que se degladiar para compor os preços, e não é bem assim, né? Mas vamos chegar lá. Terceiro encontro, dia 10, democracia direta e participativa, ao vivo, né? A democracia como ela é, o elitismo democrático. Muito interessante essa reflexão sobre o elitismo, a questão da oligarquia, né, dos grupos que se formam na política, tá certo? Então, é um curso também para entender, né, como a política funciona, né? Como a política funciona. A política é chata, a política dá confusão. Não falem isso, né? Não tenham esses juízos apequenados, né? Ou seja, dizer que, eu não gosto de política. Não gosta como que não gosta? Se tudo é política, gente, né? O preço do pão que você comeu hoje, o pão que você comeu hoje tem a ver com política. O valor dele tem a ver com política. O trigo, a gasolina, o gás, que estão absurdo, né? Vamos para o fogão a lenha daqui a pouco, mas tem a ver com política. Tudo tem a ver com política. Então, não vamos dizer que não gostamos de política. E isso é um ditado que às vezes é produzido, que política, religião e futebol não se discute. De fato, religião e futebol, para mim, eu não discuto, porque é uma questão de fé e uma questão de gosto, né? Questão de fé é uma questão de gosto. Fé é religião. Todo mundo acredita, se não quiser acreditar, tudo bem, isso é problema seu. Futebol, eu não vou perder meu tempo ali, claro, tem gente que gosta, né? 22 homens correndo atrás de uma bola. Eu acho, às vezes, necessário isso, não tem tanta lógica, mas tem gente que gosta, ótimo, tudo bem, né? Apesar que meu time tem 3 títulos mundiais, né? Imbatível, né? Com certeza vocês não tem nenhum aqui que é superior a ele, né? Só o assim, do Piauí. É? Então, nós temos Coriçaba, né? Em Floriano. Vamos lá. Então, com relação ao futebol, é gosto, né? É um esporte, a gente pode resenhar, pode conversar e tal. Mas, não, entende? Não se discute, cada um tem seu time e tá tudo certo. Agora, política, não. Política é uma questão de dever. Política é uma questão de dever. Então, tira a política desse ditado, tá? É uma questão de dever e você deve, sim, enquanto cidadão, se envolver, se engajar e entender, cobrar também dos seus representantes, tá? Entre os remédios constitucionais tem as manifestações aí que você pode exercer seu papel de cidadão, né? Quinto encontro, discussão e estruturação de um paper sobre a temática, ou as temáticas suscitadas no curso, durante o curso. Aqui é uma discussão, nós vamos estruturar o paper, né? Vamos estruturar. Vai ter uma aula que nós iremos aqui realizar, onde vamos
compor cada um, né? Você, o Ângelo vai ter tempo para isso? Não, vamos, 1 hora, eu vou passar ali 10 minutos com cada, não precisa você estar presente no momento do outro. Então, vamos estruturar, né? São duplas, trios, então vai ser bem rápido. Então, estruturar o paper, né? Ou seja, introdução, ok, resumo, vamos fazer um pequeno resumo, estruturar, não é escrever, não vou escrever, vou dar dicas ali de como estruturar um paper, colocar um título, vai ter quantos títulos, quantos tópicos, vamos fazer ali um pequeno índice, e aí você vai escrevendo de acordo com a temática, ou as temáticas do índice, né? Certo? Então, não se preocupe, vocês não vão estar sozinhos nessa estruturação, tá? Não vão estar sozinhos nessa estruturação do paper, tá bom? Sexto encontro, aí vamos partir para a obra, tá? Desculpa, vamos partir para a obra de Norberto Bobbio, que é o futuro da democracia. Aí você vai perceber, em PDF, a divisão por capítulo, né? E assim eu fiz aqui também. Assim, vocês estão vendo em tela cheia, né? Porque às vezes aqui não reproduz em tela cheia, eu fico receoso. Tá tudo certo aí, tela cheia, né? Então, para mim a tela não está completamente cheia, né? Mas Como assim não tá cheia? cheia seria ocupar a tela inteira, né? Isso. Não está. Para ninguém, tá? Não sei. Para mim, não. Que nome que eu tô escrevendo, então? Bobbio. Então não tá dando para ver, né? Tá ok. Beleza. Pode ver. Porque no celular fica pequeno mesmo. Oh, estou no celular hoje. Tá em tela Não cheia, está? professor, na tela. Tá em tela Tá, cheia. beleza. Democracia representativa e democracia direta. Vamos ver qual é essa diferença, né? Democracia representativa e democracia direta. Qual é as características de cada uma, né? E vivemos, por exemplo, aqui, né? E vocês irão perceber que Bobbio, ele tem uma vasta leitura, né, na filosofia e vai ter um impacto aqui dos contratualistas, né, de Locke, de Rousseau, principalmente Locke e Rousseau, né? Hobbes ele vai criticar muito, mas Locke e Rousseau, que temos aí o liberalismo e a democracia em Rousseau, tá? Bem, sétimo encontro, dia 1º/5, os vínculos da democracia, a democracia e o poder invisível, né? E o poder invisível. O liberalismo velho e novo, contrato e contratualismo no atual debate. Nono encontro, governo dos homens ou governo das leis, democracia e sistema internacional. Sistema internacional também Bobbio vai falar na era dos direitos. Tá? Na era dos direitos ele vai ter esse flerte aí com os direitos humanos, uma obra também muito boa, que teve um curso no semestre passado, né, sobre os direitos humanos. 10º e último encontro, eu coloquei aqui dia 22, mas podemos estender até dia 31, até segunda-feira, que aí tem um final de semana, vocês aproveitam para escrever. O que eu sugiro? Que não deixe para a última hora, né, que não deixe para a última hora. Então, 10º encontro, aí vamos ter uma pausa aqui, tá? Vamos ter uma pausa, para que vocês, então, ao todo são 10 encontros, 1 hora cada, já totalizando o quê? 20 horas aí, né? 20, 30 horas. Às vezes, as pessoas pensam assim, porque é 40 horas, então tem que passar 40 horas aqui. Não. As 40 horas você vai, a segunda hora, a terceira hora que você vai passar produzindo e lendo em casa. Isso conta com a atividade também do curso, né? Tá certo? Então, estamos seguindo aí, que eu já vi eventos, por exemplo, que promete 10 horas, 20 horas, e aí fica lá só 2, 3 horas ali no encontro e tá tudo certo. Não, aí não tem critério, né? É importante passar um tempo aqui com vocês, refletindo, para depois vocês terem um período para escrever. Aí 1 semana, 2 semanas para escrever, tá? Tá bom esse prazo? Né? Do dia 22 ao dia 31? Ou não? Ou estende mais? Não tem problema.
Tudo certo? Tá bom? Estende mais? Pode falar, gente. Pode falar, não tem problema. Estou gostando. Ah, já estão interagindo aqui no chat, né, lá na plataforma. Muito bem, gostei de ver. E aí? Tem alguém comigo na sala ainda? Deixa eu ver, gente. Temos. Eu estou presente. Tem sim, professor. Professor, estou aqui também. Eu quero saber se tá boa a data, o paper, para a construção do paper, das resenhas, né? Vocês... Isso, tá bom? Sim ou não? Sim, professor. Ou vocês podem escolher um capítulo, e aí não pode ser igual ao do coleguinha, né? Aqui tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas, ou grupo, né? Pode escolher um desses capítulos, né, da obra, e fazer uma resenha. Então, Aí temos que falar no grupo qual capítulo escolhemos, né? Para não correr isso. Isso mesmo. Aí eu organizo, viu? Aí eu organizo. É. Certo? Agora, não, quero fazer um paper, eu gostaria de publicar esse paper, e eu gostaria de aprender a fazer um paper. Então, vamos lá. Então, vamos fazer. Vamos aí também ter essa aula aí no dia 22, ou até pode ser antecipado, não tem problema, de acordo com a necessidade. Pode ser mudado o cronograma, mas contanto que tenhamos esse encontro falando sobre esse artigo, né? Como construir. Professor, Pode falar. O paper é parecido com o portfólio? Não. O portfólio já é outra coisa, já, né? De certo modo, ali tudo na sua vida, né? Enfim, certificado e tal. Paper não tem nada a ver com isso, não. Paper é um artigo. É um nome bonito. É um nome bonito para dizer que não, é um artigo, um pequeno artigo de 5 a 10 páginas. De 5 a 10 páginas, tá? Professor, pequeno, de 5 a 10 páginas? Isso. É pequeno. Ave Maria. Você quer era de duas páginas. Não, aí 2 páginas é resenha, né? 2 páginas é resenha. Professor, eu não entendi. O artigo pode ser feito em grupo, a resenha individual, foi isso que eu entendi. Isso, perfeitamente. A resenha individual, tá? Resenha individual. A resenha, como é que diz? O artigo, 10 páginas, a resenha de até quantas páginas? Como você vai fazer a resenha de um capítulo, não tem como você fazer um capítulo em 5 páginas. O capítulo tem o quê? Resenha é para você ali, não vai resumir. Você vai, com a linguagem crítica, falando sobre, interpretando a obra, né? Mas dizendo o que o capítulo tem. E aí 2 páginas é suficiente, porque é só um capítulo. Agora, se você quiser, não, eu quero fazer da obra toda, de todo o livro, aí vai ter que ter mais páginas. Aí vai depender, né? A obra tem quantas? A obra aí tem 292 páginas. E aí você vai ter que fazer um artigo aí de quê? 5, 6 páginas. Artigo não, resenha. Um capítulo pode ser até de 1 página a resenha. Você lê o capítulo e vai tirar ali o suco, né? O suprassumo ali do artigo, né? Entendeu? Do capítulo. Tá Aí, bom? professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, tipo assim, cada aluno vai escolher se quer fazer a resenha ou... Isso, ou o artigo, né? O artigo. O artigo. Isso. Tá bom. Aí tem que comunicar lá no grupo, né? Isso, perfeitamente. Aí você, olha, eu quero fazer a resenha desse capítulo. Eu quero fazer a resenha de outro. Aí, por exemplo, 8 pessoas já tem, né? Se encerrar as 8, aí você obrigatoriamente vai ter que fazer, né, Pois eu quero fazer a resenha. Viu? mais fácil, né? Principalmente para mim que estou começando agora, ainda tem que ir com calma. Tá bom, tudo bem. Tá certo? Tá, obrigado. Beleza. Então, depois coloque no... Agora sim, 8 pessoas, deu 8 pessoas, então não tem como. Aí tem que fazer o artigo, né? Tá? Porque aí não tem... então podemos publicar essa resenha? Podemos também, podemos. É uma forma de escrita também acadêmica. Não é resumo.
Você não vai pegar trecho do livro e copiar e colar. Não é resumo. Entendeu? Não é resumo. Tá? É resenha. Ctrl-C e Ctrl-V não é permitido. Não. E, né, não é permitido. Não é resumo, é resenha. Resenha você vai ler, você pode até grifar as partes ali, né, principais, destacar, ver a página. Nem citação é bom colocar em resenha, né? Não coloque citação entre aspas ali. Talvez um pensamento, uma frase ali de uma linha, 2 linhas, é o suficiente. Mas mais do que isso, não. Mais do que isso, não. Eu costumo ver aí 100 citações, tá? É você mesmo falando sobre a obra e no final você dá a sua impressão. Resenha é isso. No final, o último parágrafo, você comenta, novamente, sem utilizar a primeira e segunda pessoa do plural e do singular, mas com a forma, presença formal da língua, né? E aí, no final, no último parágrafo, você comenta a sua impressão crítica sobre o capítulo, tá? Bem, aqui são as referências, certo? As referências, que é o curso de Filosofia Política. Curso de Filosofia Política eu tenho aqui também, tá ali. Depois eu posso buscar. Depois temos Norberto Bobbio, que é o Futuro da Democracia, que vocês já viram, né? Em seguida, nós temos uma Introdução à Democracia. Professor. Pois não, diga. O livro é esse mesmo, né? O nome do livro é Introdução ao Pensamento de Norbert Bobbio ou O Futuro da Democracia? Só pra... Não, o nome do curso é Introdução... Escute. Não, o nome do curso... o livro. Certo. O nome do curso é Introdução ao Pensamento de Norberto Bobbio. Os livros que nós vamos estudar, tá aí, ó. O Futuro da Democracia, tá aqui, ó. Né? Os principais livros estão aqui. É este aqui. Este aqui eu tenho também. Sim, agora eu tô vendo aqui. Entendeu? Este aqui. E o Celso Vou tirar Laffer. um print aqui da tela. Isso, o Celso Laffer, né, que é um comentador dele, de Norberto Bobbio. Inclusive, a base dos slides também, eu utilizei esses livros. Tem também o da Editora FI. Mas a leitura obrigatória se concentra aqui nesse livro, tá? No Futuro da Democracia, a própria obra de Norberto Bobbio. Então, a resenha é interessante fazer dele, né? Do Futuro da Democracia. Isso mesmo, resenha. Já o paper é durante as discussões, que pode partir também daqui, da obra, né? Pode partir da obra, não tem problema algum. E também leitura obrigatória, né? Leitura obrigatória é o de Tosi, né? O livro de Tosi, é uma gracinha, né? Tem o quê? 131 páginas, é este aqui, né? O livro de Tosi, lições sobre Norberto Bobbio, realmente a introdução ao pensamento dele, e a leitura obrigatória também do curso, né? De Norberto Bobbio. Então, separe um tempo aí, 1, 2 horas, para você ler, para você se dedicar ao pensamento dele, não encarar o curso somente, vou ter o certificado e não. Não, eu vou sim ter aqui uma experiência uma experiência de pensamento desse autor, né, com esse autor, tá? Entenderam? Tudo certo? Tudo ok. Vou até apagar aqui, para não haver conflito, tá? E o paper também, vocês podem utilizar as reflexões daqui, mas não precisa seguir, né? O paper, você pode explorar outros artigos, né? Todos esses, menos esse aqui que eu não tenho em PDF. Esse aqui eu não tenho em PDF. Agora, esse aqui também eu tenho em PDF, eu vou disponibilizar para vocês. É uma série de artigos que fala sobre Norberto Bobbio. É uma introdução mesmo à democracia, à ciência e à filosofia no pensamento de Norberto Bobbio. É da Editora FI, né? É um e-book da Editora FI, tá? Bem, ok? Entendido? Tranquilo? Esse é o de justnaturalismo e justpositivismo. Estão vendo aí? Esse 10 lições sobre Bob? Não, tá aqui. Eu tô mostrando o outro. Vocês não estão enxergando, não? Não. Tem certeza? Tá aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó. Mas não tá aparecendo o nome, não, professor. Professor. Aqui então, não. Tá mexendo muito. Para um pouquinho. Enquadra ele. Agora tá aparecendo. Para a mãozinha. Para de tremer. É emoção de estar com vocês. Pois é. Ou é fome. Ou é fome, né?
Tá aqui, é o justnaturalismo e justpositivismo. O pessoal do primeiro bloco está estudando isso aí em Aristóteles, né? Bobbio também leu Aristóteles, né? A pessoa viver 90 e tantos anos, com certeza ele tem uma vasta leitura, né? Temos aqui teoria da norma jurídica. Teoria da norma jurídica. Isso aí é do Hans Kelsen. Não, é do Norberto Bobbio, tá? Teoria da norma jurídica. O do Hans Kelsen é teoria pura do direito. Eu tenho também aqui. Me equivoquei. Não, tranquilo. Tá? Tranquilo. E Bobbio vai falar de Hans Kelsen também, né? Bobbio vai falar, vai criticar, né? Vai passar um período da sua vida bem, assim, com a linguagem bem positivista. Depois ele percebe que tem que dialogar com outras áreas, não tem essa, tem que ampliar a mente, né? É um autocrítico também de si, Bobbio, né? Positivismo seria... Diga. Positivismo seria do Augusto Conte, né? Positivismo começou com ele, isso mesmo, né? Isso mesmo. Mas, numa linguagem jurídica, quem começou, assim, propriamente com a ideia de positivismo, de não haver, assim, interferência de outras áreas de conhecimento para contribuir, até mesmo com as decisões do juiz, por exemplo, contexto, sociologia, filosofia, antropologia, e sim, a norma pura e seca, né, teoria pura do direito, foi Norberto Bobbio, não, foi Hans Kelsen, né? Aqui a teoria do ordenamento jurídico, também de Norberto Bobbio, né, teoria do ordenamento jurídico. Temos também aqui a Era dos Direitos, também de Norberto Bobbio, Era dos Direitos, certo? E depois eu posso mandar o link para vocês pensarem, né, em comprar e tal. E aqui é um contador dele, né, muito bom, que é o Celso Laffer. Tem um Instituto Norberto Bobbio, né, também. Então, o Celso, ele ainda visita, né, a Universidade de Turim. Ele é um grande pensador aqui brasileiro que promove, né, Bobbio através de seus escritos, suas falas, tá? Então, é isso, tá? Esses são os nossos livros, mas que vocês vão se concentrar em 2 deles, que é as 10 lições de Bobbio. Se você tem que ler, olha, se você ler um capítulo de democracia, o futuro de democracia, tem que ter um cronograma de leitura. Um capítulo de o futuro de democracia e uma lição de Bobbio, quando terminar os 10 dias aqui de, vamos dizer assim, de encontros, você terminou os livros, né? Vai terminar bem antes até, tá? Terminou, então, coloque isso como meta, né? Um capítulo por dia de cada obra, de cada livro, né? Quem foi Bobbio, na verdade? Quem foi esse homem com a cara sisuda, né? Pode perceber, bem sério, né? Introspectivo, parece ser rabugento, mas não. Norberto Bobbio nasceu em Turim, na Itália, em 1909. Atentem para o contexto. 1909, morreu em 2004, na mesma cidade. O que foi? O que fez, na verdade? Pensador da democracia, foi um dos maiores filósofos do século XX, e o primeiro formulador do liberalismo socialista. Uma grande tese dele, uma das grandes teses é justamente o liberalismo socialista, ou seja, a tentativa de aliar, dialogar horizontalmente com o liberalismo, né, que se opõe aí ao Estado, né, à interferência do Estado, e ao socialismo, que tende a promover políticas públicas, né, tem todo um olhar mais aos menos favorecidos, certo? Uma frase de Bobbio muito interessante, presente no livro Nem com Marx, nem contra Marx, e também tem outro livro dele, Direita e Esquerda, que ele vai falar, olha, a fome, a miséria, o liberalismo, no caso a direita, eles consideram natural. A fome, a miséria, a pobreza. Eles dizem eles que sempre irá existir. Já o socialismo, já a esquerda, eles dizem que deve ser erradicada. Pobreza, miséria, entende?
Por isso que essa tentativa de diálogo entre as duas frentes, né? Entre o liberalismo e o socialismo. Principais obras, direita e esquerda, qual política e cultura e qual socialismo, tá? E qual socialismo. Bem, Bob presenciou duas grandes guerras, tá? O encontro está se estendendo um pouco. Eita, o encontro está se estendendo um pouco porque a gente teve essa conversa, né, e tal, sobre o programa, tá bom? Mas já a gente conclui, porque é um voo biográfico, não vai demorar tanto, tá bom? Agradeço a... Diga. Professor, vou ter que me ausentar aqui agora, hein? Caçamento fazer minha comida aqui, porque eu moro sozinho, aí tem que se virar, né? Entendo, né? Eu entendo. É o próximo, Tá então. bom. Depois eu assisto aí, final. Vai ficar Certo. gravado? Né? Vai ficar gravado e vou postar lá, tá bom? Beleza. Bom dia a todos aí, viu? Um abraço. Tá bom. Presenciou duas guerras, né? Duas guerras, fascismo e nazismo. Durante o fascismo e nazismo, a direita, o stalinismo, a esquerda. Bobbio se manteve contra todas as guerras, todo o pensamento fanático, todo o pensamento de extrema, enfim, que tinha o extremismo aí como pauta, né? Adere ao fascismo por influência do âmbito familiar. E aí uma das grandes mágoas e revoltas de Bobbio, onde depois ele vai, no jornal da época, promover ali a meia-culpa, né? Se redimir com o povo italiano, e dizendo que... Porque ele era professor da universidade, e tinha um cargo lá, entende? E aí, claro, nada justifica, mas aí ele enviou cartas, né, a Mussolini e tal, e depois foi descoberta essas cartas, foi publicada, e ele ficou muito triste com isso, e realmente, enfim, se desculpou com o povo italiano, tá bom? Mas é apenas um deslize, né, da vida dele. Era um pensador que sempre se manteve íntegro no seu pensamento e coerente com o que falava e tal. Em 1939, foi obrigado a prestar juramento ao fascismo. E aí, novamente, como eu falei, infelizmente ele teve que fazer isso, tá? Ou então ele morria, né? De duas uma. Né? Ou então ele morria. Porque, sinceramente, a família dele também estava correndo perigo, e ele, tá bom, eu vou fazer esse juramento, para fazer o quê? Para preservar minha carreira, e ele não teve como, né? Ele fez o juramento. Lutará clandestinamente depois, né? Ele lutará clandestinamente contra o fascismo e participará ativamente da resistência partigiana, né? O partigian é enfim, um grupo de pessoas que vão atrapalhar as comunicações do inimigo, enfim, roubar comida, munição. É um grupo de resistência ativo tanto quanto o fascismo, contra também a invasão do nazismo ali tanto na Itália quanto na própria Alemanha, né, contra o nazismo. Em 1943, em plena guerra, foi preso durante 3 meses devido à participação firme contra o regime. Então, veja que depois ele se redimiu, embora tenha tido esse deslize, né? Anos de chumbo da Itália, em 1970, 1980, o fim do comunismo, do liberalismo soviético, Bobbio também presenciou isso, né? Então, Bobbio tem uma visão de mundo, de contexto muito grande, por isso que ele escreveu tanto. A ascensão do populismo midiático, e aí vamos falar do Berlusconi, né, também, ele estava ali contra, né, essa questão da televisão, né, e da influência midiática sobre a política, das pessoas se deixarem ali seduzir pela TV e pelos discursos aflorados, né, e ele foi contra isso, contra esse populismo mediático, né. A queda das Torres Gêmeas, né, veja quantos eventos esse pensador observou e se entristeceu também, claro, isso foi matéria-prima para os seus escritos. Viveu um longo período como intelectual, mais do que como um homem de ação. Como nós já falamos, ele foi um homem de gabinete, ele foi um homem de escrita, da escrita. Em 1984, recebeu o título de senador vitalício,
uma forma de homenagem, né, pela contribuição intelectual e até mesmo política no sentido de escrita, né, de produção. Então, flerte histórico, para que vocês tenham ideia e noção aqui do flerte histórico. A Itália participou da Primeira Guerra Mundial, ao lado dos aliados, em 1915 e 1918, certo? Só para vocês entenderem o contexto da época. Depois, nós temos aqui, em 1922, Mussolini, depois da marcha sobre Roma, dos seus camisas negras, foi nomeado primeiro-ministro pelo rei e instaurou um regime totalitário, o fascismo. A Alemanha saiu arrasada da Primeira Guerra, e aí o chanceler, o nome com certeza vocês sabem, né? O Hitler, ele, enfim, né, assumiu ali a Alemanha, à frente ali da Alemanha, o governo, e foi eleito, né, democraticamente, líder, presidente ali, né, não chegaria a ser um presidente, né, primeiro-ministro da Alemanha, né. Em junho de 1940, sonhando com a união completa da Itália irredentista, Mussolini, que constituíra em 1936 o eixo Roma-Berlim, e em 1939 assinara o Terceiro Reich, o Pacto de Aço entre a Segunda Guerra Mundial, ao lado do Japão e da Alemanha de Hitler. Então, há um genocídio, há realmente um massacre aqui. O regime totalitário, o líder deveria ser cultuado. E quais são as características? Né? Quais são as características do regime totalitário? O líder deveria ser cultuado, exaltação da coletividade nacional. Eu peço que vocês também contextualizem com o cenário brasileiro. Tanto aqui com o governo Bolsonaro, quanto com o governo Trump, certo? E tem dezenas de países totalitários, né, que empregam isso, certo? Aqui não estou aqui, eu estava até pensando isso, olha, eu vou comentei no curso passado, não teve problema, agora eu vou comentar, né, os ânimos estão mais aflorados, né, enfim. Mas entenda, eu estou apresentando um pensador que ele está dizendo isso. Quais são as características? Não está citando aqui Bolsonaro, evidentemente, mas podemos, sim, contextualizar com a atualidade, né, observar as características do regime totalitário prenunciadas por Bobbio e observar, olha, de fato, não todas, mas muitas características nós vivenciamos, presenciamos aqui. Por exemplo, um líder deveria ser cultuado, está sendo, né, para a sua trupe, para o seu exércitozinho, né? Camisa, se vocês assistirem, eu indico um filme, assistam o filme A Onda, né? Filme A Onda. Quem já assistiu, ótimo, né? Mas assista o filme A Onda. E o poder de alienação que uma ideia extrema pode causar na carga neural da pessoa e fazer com que ela se sinta, de fato, pertencente ali à coletividade e protegida por ela, né? Então, controlavam os meios de comunicação de massa, veja aí, mandando o jornalista calar a boca, né, não deixando o jornalista em paz, tratando o jornalista como um animal, né, num cercado ali, sabe? Um trabalho, se não fosse os jornalistas, não teríamos notícia. A liberdade de imprensa é garantida. Não importa se você assiste Globo, se você assiste Record, se você assiste Rede TV, CNN, não importa. Mas todo jornalista merece respeito como qualquer outra profissão. E aí, ao mandar alguém calar a boca, ele está dizendo que, ó, cala a boca a imprensa, cala a boca a voz do povo também. Entende? A minha intenção aqui não é colocar vocês contra Bolsonaro, contra Trump, ou contra qualquer líder totalitário, mas fazer com que vocês percebam e enxerguem além, tá? Além do meramente aparente, né? Tá? Então, vamos com bastante inteligência. Bobbio está correto em não ter, vamos dizer assim, um lado, né, e ser rotulado de direita e de esquerda, porque ele tinha liberdade para falar, como vocês estão vendo aqui, né. Então, o nazismo, a grande maioria dos estudiosos identificam o nazismo na prática como uma extensão
como uma extensão do meio da extrema-direita, né? Bem, fascismo e nazismo são movimentos de direita, tá bom? São movimentos de direita, tá certo? Direita, tá? Entre os temas tipicamente defendidos pela extrema-direita, incluídos no nazismo, está o argumento de que as pessoas são superiores, né? E você já sabe a questão da dizimação dos judeus, as câmaras de gás, né? Enfim, o grande holocausto que foi, tá? E cria um inimigo ali invisível. O que os judeus fizeram, né? Para os alemães ter tanta raiva, para Hitler ter tanta raiva assim. Outro filme que vocês podem ver é O Pianista, né? Outro filme é O Pianista. O Pianista é um clássico do cinema. Podem assistir, acho que tem disponível na Netflix ou no próprio YouTube, né? Assistam. Tem A Onda e O Pianista, já para vocês verem, né? E entenderem, primeiro lado, a onda, a questão do impacto, né? De ideias fanáticas na mente de jovens, né? E também O Pianista, mostrando ali cruamente o massacre que foi, o horror, a barbárie que foi, o nazismo. Pressupostos teóricos. Qual era o pressuposto? Hitler não acordou um belo dia e disse, vou matar todo mundo. Não. Ele se apoiava em teorias. Quais são essas teorias? Tem o darwinismo social, né? O darwinismo social, que significa aí excluir de fato, né? Com a evolução, vai excluindo as classes menos favorecidas, ou até mesmo as pessoas que têm limitações, segundo Hitler, segundo, né, a ideologia hitleriana, o antissemitismo e o racismo científico, né, dizendo que existem raças, existem categorias, castas de pessoas, que essas pessoas que estão abaixo devem ser aniquiladas. Devem ser aniquiladas. Todos aqui dessa sala virtual seriam aniquilados por Hitler, né, seriam aniquilados por esse regime. Né? Até eu, branco, sim, até você. Né? Até você, tá aí, né? Porque você é miscigenado, né? Segundo ele, né? Segundo essa ideologia. Então é algo sádico, é algo paranoico, é algo realmente insano. O regime totalitário, o líder cultuado, tem uma exaltação coletiva, um patriotismo, e eu me lembro de Collor, né? Eu me lembro de Collor de Mello, né? Com certeza vocês devem pensar, né? Ou até mesmo refletir aí, alguns são muito jovens, mas Collor de Mello, ele aparecia bonito, de terno, na televisão, e ganhou por isso, né, pelo marketing visual dele, e sempre com discurso patriótico, tá? E para quem não sabe a imagem, né, temos aí Mussolini, Hitler, e aqui o Stalin, que eu vou agora falar um pouco, né. Stalin é um movimento de esquerda, também foi negativo, de esquerda, extrema esquerda, tá? O termo utilizado em países da antiga União Soviética para designar o stalinismo e que continuou sendo usado por aqueles que apoiaram a política de Stalin é simplesmente o marxismo-leninismo, tal como se designava na oficial doutrina da Revolução. Então, vocês observaram que todas têm uma doutrina, todos têm um teórico, né, para dar uma carga racional e justificar o aniquilamento de pessoas, aquela ideologia, né? Então, nada foi irracional, nada foi arracional, não. Adorno tem uma frase muito interessante, não é aquilo que você faz, não é aquilo que você faz com a razão, né? Aquilo que é a consequência daquela atitude racional, que é o grande feito. Você tem que pensar nas consequências de sua atitude, né? E é racional, tá aí, eles pensaram para fazer, eles planejaram para fazer. É um pensamento perverso? Sim, mas as pessoas costumam dizer, é um irracional. Tudo bem, no sentido de ser negativo, de não utilizar, né? Ser danoso. Mas foi tudo planejado. Tá? Então, eles não fizeram, desculpa, mas vocês planejaram a morte de milhões de pessoas. Uma imposição, isso é muito forte na obra de Bobbio, vocês vão ver quando estiverem lendo, tá?
ele realmente, não tem como, né, você viver ali em caos por boa parte da sua vida, fugindo, sendo preso, sendo perseguido, porque não pode pensar diferente. Não pode Professor, pensar. Pois não. A China comunista, quando surgiu o movimento, foi de esquerda ou de direita? O A pensamento. China, até onde eu estudei, é de direita. Inclusive, eu li outro dia, de esquerda. Eu li até outro dia, né, que na China, mais de 400 campos de concentração existe numa região da China. 400 campos de concentração, porque a boa parte daquela população ali é muçulmana, né, é islâmica. E tem também cristãos e tudo, mas eles têm uma política de adestramento, né? Tem uma política de adestramento, trancam as pessoas, as escolas realmente devem venerar, né, o líder ali, e é algo muito, assim como na Coreia do Norte, né, assim como na Coreia do Norte. Então, tem que, por exemplo, se uma casa estiver pegando fogo, você tem que tirar primeiro, né, salvar seu filho recém-nascido. Não, salvar primeiro o quadro do imperador. Entende? Se você não fizer isso, você vai ser morto. Então, é algo absurdo. Né? Bob não disse que a direita e a esquerda são ruins, não. O extremismo dessas duas áreas, toda ideia extrema é burra. Toda ideia extrema é burra. Realmente é aniquilatória. Não tem, aniquila o quê? Aniquila o outro. Né? Sim, professor. Então, a China comunista surgiu com um movimento de esquerda ou de direita? Eu não entendi muito bem. Creio, até onde eu li, foi de esquerda, não? Ah, sim. Entendi. Ficou claro agora, professor, porque eu não tinha entendido. Mas eu nem mencionei China, mas tudo bem. Tá certo. Aquele stalinismo na Itália, né? O fascismo e nazismo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, né? Na Alemanha, e o stalinismo, né? O stalinismo na Rússia, né? Na Rússia. É como o senhor estava falando de regimes ditatoriais, eu me lembrei aqui da China também, que é um regime Sim, totalitário. e em pleno século XXI, né? Em pleno século XXI. Inclusive, a ONU já teve intervenções, né? Outros países também. E eu fiquei pasmo, 400 campos de concentração. 400. Ainda existem. Ainda pessoas morrem porque não concordam com determinado pensamento. Pensar diferente na China é ser ceifado, é realmente ser morto. Então, Bob está dizendo que, olha, não é ser de direita nem ser de esquerda, a questão é o extremismo. Né? A mácula aqui, que mancha a democracia, é ser extremo. A imposição de um estado de terror, economia planificada, são as características do stalinismo. Economia planificada, isto é, centralizada no Estado, ação governamental baseada nos arbítrios da lei, forte propaganda política, muito parecido com o nazismo, né, que é de direita. O nacionalismo. E ambos os movimentos mataram milhões de pessoas. Mataram milhões de pessoas. Até hoje, calcula-se, né, o estrago, né, foi um crime à humanidade. Os dois, todo mundo só fala em nazismo, mas não, o stalinismo também foi péssimo, né, foi um regime dantesco, tá? Então, nacionalismo extremo, culto à perversidade, personalidade do líder, perseguição dos opositores por meio, né, de execução, envio desses né, vamos dizer assim, líderes, né, líderes, e a perseguição à religião, militarização, né, manipulação, censura, tudo isso, né, assemelha-se também ao nazismo, tá? Não é defender, defendo a esquerda, sim, mas a esquerda tem uma parcela que mancha na história, né? Então não podemos defender cegamente, tá? Anos de chumbo da Itália foram um período, nós estamos concluindo, pessoal, agradeço a paciência de vocês,
foram um período de, esses anos, né, foram um período de turbulência sociopolítica na Itália, que durou do final dos anos 1960 até o fim da década de 1980. Este período foi marcado por uma onda de terrorismo, inicialmente chamado de extremismo opostos, né, extremismo opostos. O fim do comunismo no bloco soviético, ou seja, a União Soviética, foi dissolvida somente em 91, como resultado da declaração número 142 do Soviete Supremo da União Soviética. A declaração reconheceu a independência das antigas repúblicas soviéticas e criou comunidade de estados independentes. Também, Norberto Bobbio foi um grande opositor desse popularismo berlusconiano, né? Ou seja, o discurso especialmente apelativo para votantes menos sofisticados, por exemplo, ou seja, pessoas com baixa escolaridade, um certo apelo, né? E com isso, a forma como a televisão influenciava e influencia o público é um tema pertinente e aberto, e onde surgem várias correntes de pensamento, algumas delas apontando a especial vulnerabilidade dos mais novos, né, dos jovens, um discurso aflorado, um discurso que tem gestos, um discurso que tem camisas, um discurso que tem, sabe, não tem projeto, mas tem uma ideologia que cativa, né, que aflora ali o ânimo das pessoas de poder expressar o que mais tem de negativo em si. Tá? Então, esteve sempre, quase sempre no poder, entre 10 de maio e 1994, chegando ao cargo do primeiro-ministro 3 vezes, né, o Berlusconi, e a corrupção tremenda dele, né, se você der um Google aí falar sobre o populismo de Berlusconi, foi popular, mas deixou a Itália em frangalhos, né. A trajetória acadêmica de Bobbio, isso é muito tranquilo, né, de se fazer, de se pensar. Nós já comentamos aqui, foi formado em filosofia, né, também foi professor universitário e jornalista, apaixonado pela teoria política, sua tese sobre filosofia do direito e ciência do direito. Reconheceu o erro, né, de ter apoiado ali o fascismo, e ele chamou disso uma postura como necodemismo, né, esqueci o aí, político, ou seja, é uma figura bíblica, como vocês sabem, Nicodemos, né, ser fascista com os fascistas e antifascistas com os antifascistas. Então, ali, ou ele falar, ou ele me escrevia aquela carta demonstrando apoio, ou morria. Eu também fazia, eu creio que também vocês, com certeza. Consciência. Mas sim, mas e o futuro? Eu posso escrever mais, ele pensou nisso. Eu tenho uma carreira acadêmica a construir. Tudo bem que eu posso entrar para a história nesse sentido, de luta, de não aceitação, mas eu não sou, internamente eu tenho certeza que eu não sou fascista e nem nada disso. Então, ser fascista com os fascistas, antifascista com os antifascistas, ou seja, internamente ele tinha consciência tranquila, ele performou ali, é tudo ou nada, eu vou apoiar aqui, mas eu tenho consciência tranquila que eu não sou fascista. Né, para escapar da pele, né, para fugir mesmo. Aí vocês podem dar, foi covarde e tal. Tá, tudo bem, Sócrates morreu, né? Ele tem uma ideologia dele, tomou cicuta, virou mártir. Bobbio não tinha esse interesse, né? Bobbio queria sobreviver, né? E muitas pessoas fizeram isso nesse período, né? Nos anos de pós-guerra acontece a sua conversão ao positivismo jurídico, como nós falamos, muito interessante isso aqui, né? No pós-guerra, houve essa conversão de Bobbio, essa paixão de Bobbio por Hans Kelsen, e também, claro, ao neopositivismo lógico, que é o método analítico como reação neo-iluminista ao idealismo de Groth e, a dialética marxista que dominava o panorama cultural italiano, certo? Então, essa primeira fase de Bobbio foi uma fase positivista e de reação também ao iluminismo, ao iluminismo de Groth, ou seja, apostar todas as forças na razão e esquecer que o ser humano também
tem outro lado, né? Tem a emoção, né? Que pode impactar significativamente o discurso também, né? Tornar o homem estritamente racional foi o que aconteceu, é a tragédia aí que nós vemos nas guerras, que o homem pode tudo, querer poder, não, temos que ponderar esse tipo de discurso, né, de impulsionar o homem a uma ideia suprema de racionalidade, e aí temos Hegel, né, que vai falar do espírito absoluto, o ideal é real e o real é ideal, isso é uma tragédia, não, tudo bem, se o ideal é real, então tudo que eu estou pensando pode se tornar realidade, né, então, Hitler pensou, tornou-se realidade, então, cuidado, né, tem que aparar as arestas dessa racionalização absoluta, né, Bobbio sempre defendeu o individualismo ideal do Estado, né, o individualismo diante do Estado, aliás, os autores, né, os comentadores de Bobbio vão falar que ele é o mais propenso a ser um liberal do que propriamente um socialista, né, mas, enfim, ele não se deu esse rótulo, né, depois os comentadores interpretaram isso, tá? Isso significa que ele acreditou e lutou contra as ditaduras, né? E lutou contra as ditaduras. Então, ele não apostava em ser refém do Estado, e nem vice-versa. Ou seja, o Estado ali comandar tudo. Não, ele detinha ali uma ideia de liberdade de cada pessoa que tivesse mais valor que a autoridade do governo, de qualquer país, quando esta é excessiva. Ou seja, a autoridade das pessoas diante do governo. O poder, de fato, das pessoas tirarem do poder quando não está dando certo, quando está afetando e até mesmo criando leis absurdas, ou, né, vestindo ali o totalitarismo, impondo, né, e é muito cuidado. Quando nós formos votar, quando nós formos participar da política, temos que analisar o discurso. Bobbio sempre alerta isso. Tem que analisar a narrativa, né, quais são as características dos argumentos dele, né, ou seja, prega o que ele, qual é o projeto dele. Não é só pompa, não, senão vai virar como o Berlusconi, ou como o Collor de Mello, e como o Trump, ou como o Bolsonaro, entende? São pessoas radicais, são pessoas extremas, que não se deve, né, ter no poder esse tipo de pessoa, porque vai desmontar a máquina pública, né? Novamente, não é só aqui no Brasil, não. Veja os Estados Unidos. Aí você quiser acreditar em teoria da conspiração, se você quiser continuar apoiando, tudo bem, é livre. Eu estou apresentando aqui o pensamento de Bob e as repercussões para hoje, tá? Para a atualidade. É um pensador do século XX, né? Então, início do século XX e quase até outro dia, né? Ele estava vivo, em 2004. Então, inicia-se o gosto da leitura, né? Do Balzac, Benedito Grotti, Thomas Mann e, claro, vários outros, né? Bem, temos aqui, prometo que já vocês vão almoçar, né? Temos aqui os pensadores que influenciaram Bobbio, as principais obras dele. Temos Rousseau, Immanuel Kant, né? Rousseau está aqui, né? Rousseau, Immanuel Kant, Marx, Antônio Gramsci, Benedito Grotti, temos aqui Giuseppe Schumpeter, temos aqui Hans Kelsen, certo? E esses pensadores influenciaram, dentre outros, mas esses foram os principais pensadores que estimularam o pensamento de Bobbio, né, e conduziram Bobbio, assim, para escrever tanto e ter essa visão tão holística, não somente da política, mas no direito, da sociologia, da filosofia, tá? E trafegar nas mais diversas áreas. Então, vocês podem, esses slides vão estar disponíveis depois lá na plataforma, vocês podem ler as contribuições desses autores para o pensamento de Norberto Bobbio, tá? Agora, os brasileiros, temos aqui, e também italianos, né, expoentes que pensam a teoria bobiana. Hoje, temos aí o Celso Laffer, temos aí o Antônio Negri, temos Giuseppe Tosi e temos Terço Sampaio Ferraz Júnior, certo? Então, o livro que eu tenho aqui em casa é o do Celso Laffer, certo? Esse aqui, tá?
É um advogado, jurista, professor, membro da Academia Brasileira de Letras, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, né? É filósofo, político, marxista italiano, foi preso sob acusação de ser uma liderança do grupo, conhecido como Brigadas Vermelhas. Giuseppe Tosi, filósofo, pesquisador e pensador da Universidade Federal da Paraíba e ativista nas áreas de direitos humanos, também um grande autor na obra de Bob. Tércio Sampaio Júnior, eu acho que é o mais conhecido em outras áreas até mesmo, você escritor e jurista em outras áreas, é um jurista brasileiro, professor titular e aposentado do Departamento de Filosofia do Direito da Universidade de São Paulo, né, Universidade de São Paulo. E temos aqui a obra lançada, Futuro da Democracia, em 1984, concebida, claro, é um conjunto de ensaios, você vai perceber. Bob não disse, vou escrever uma obra sobre o futuro, não. Ele foi escrevendo ensaios, e esses ensaios foram sendo apresentados e publicados em revistas, né, nessa época, e depois houve uma compilação, uma reunião desses ensaios, e aí temos o Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo. É interessante atentar para o título, Defesas das regras do jogo, certo? Vamos saber quais são essas regras e quais regras estão sendo burladas, certo? Então, o ideal, o propósito, como eu disse nesse curso, é saber se estamos numa democracia, quais são as falhas da nossa democracia, né? Nada de extremismo, vamos analisar aqui racionalmente, certo? Eu sei que existe emoção, existe a questão, eu defendo fulano, eu defendo, tudo bem, mas tenta, no momento da aula, né, no momento dos encontros, ter esse pensamento mesmo impessoal, não imparcial, mas impessoal, de não, mas não estou gostando do que está falando e tal, mas quais são os motivos? Tem motivo a favor, tem motivo contrário? E aí tem uma postura racional diante, enfim, da temática que estamos abordando, tá? E, claro, aí temos uma frase de Bob, parece que está escrevendo para a atualidade, o fascista fala o tempo todo em corrupção, vai acabar com a corrupção. Observe, não sou eu que estou dizendo, é Bobbio, tá aí, ó. É Bobbio. Basta ter o pensamento e desenvolver a capacidade crítica de interpretar e contextualizar. E ele cita o Brasil. Essa frase é dele. O fascista fala o tempo todo em corrupção. Vamos acabar com a corrupção, aqui não tem corrupção. Trump foi assim. Na França também teve um período recente de, enfim, de um governo mais rígido, mais totalitário. No Oriente nem se fala, né? No Oriente nem se fala. Fez isso em 1922 na Itália, né? Ele citando o período italiano, em 1922 na Itália. Em 1933 na Alemanha. No Brasil, em 1964. Né? Vamos acabar com a corrupção e aí veio o golpe militar. Ele acusa, insulta, agride, é Bob que está falando. Agride como se fosse puro e honesto. Mas o fascista é apenas um criminoso, comum ou um sociopata, que está fazendo carreira política. No poder, essa direita não hesita em torturar, estuprar e roubar sua carteira, sua liberdade e seus direitos. Mais do que corrupção, o fascista pratica a maldade. Mais do que corrupção, o fascista pratica a maldade. Vocês irão ver, nos livros de história, essa frase lapidar para conduzir, diagnosticar o período que nós estamos vivendo. Né? Desde 2015, 2016, estamos vivendo aí esse período de não vou dizer um simbolismo fascista, mas sim de fascismo, de um governo totalitário no poder. Insisto, não é somente aqui no Brasil, mas veja Trump querendo construir um muro nos Estados Unidos. Um muro para impossibilitar as pessoas entrarem nos Estados Unidos. Aqui também os venezuelanos querendo abrigo aqui. Isso não se pode negar refúgio a uma pessoa. Isso é direito humano. Né? E o Brasil é signatário de vários acordos internacionais, vários pactos internacionais. Então não pode rejeitar. Né? É um ser humano, embora não brasileiro, mas é um ser humano. E tem que sim oferecer refúgio. Tá? E não é de dizer, vai para a Venezuela, fica aí mesmo. Não, tem que sim acolher. Né? Tem que sim acolher. Tá?
Temos aí Bitar, Bobbio, Dagios, né, Magno Dagios, Laffer e, claro, Tosi, com nossas referências, tá? Então, pessoal, nós nos alongamos um pouco, devido, né, estar aí, enfim, ter apresentado a primeira plataforma, né, por isso que a gente se alongou mais, tá certo? Então, peço que vocês abram as câmeras rapidinho, para nós tirarmos um print, não vai ser divulgado, prometo. Por favor. Ah, quer falar, Pablo? Fale. Não, professor, já foi sanada a minha dúvida. Ah, tá. Depois eu posso ver ali direitinho nessa dúvida, mas na China é algo absurdo que eles fazem ainda. Na China, na Coreia do Norte, é algo absurdo que eles fazem ainda com as pessoas. Muito, muito. Ah, mas é terrorista, isso e aquilo. Sempre costumam criar um inimigo invisível, né? Criar um inimigo invisível. Então, pessoal, vamos lá, vamos tirar aqui a foto. Olha, é o seguinte, esse livro eu vou sortear para vocês, tá? Esse livro, não hoje, tá? Não hoje. Esse livro eu vou sortear para vocês, tá bom? É um livro que nós produzimos aqui na FCP, um livro, né, um conjunto de artigos. Olha, veja a importância da publicação. O primeiro livro em 20 anos da FCP, eu tenho aqui um artigo, está no segundo capítulo aqui, segunda parte, aliás, capítulo 5, e eu vou sortear, quem sabe no próximo encontro não, porque é feriado, mas pode deixar que eu vou anunciar para vocês não faltarem aqui a aula, eu vou sortear, e aí terão outros sorteios também de livros e tal, do Norberto Bobbio também, vou ver se eu adquiro esses dois aqui, para sortear. Vai ser bem legal, bem interativo, bem dinâmico o nosso curso. Agradeço vocês por terem se inscrito, tá? Muito obrigado. Estou muito feliz por vocês, viu, Inácia? Muito feliz por vocês realmente estarem aqui conosco. O Anderson, tenta colocar do celular ao contrário, né? Para ficar com a tela normal. Ah, tu tá deitado, né? Não, é porque aqui é o tripézinho aqui que tá torto mesmo. Que tá torto? Tá bom. Então, vamos lá. Vou tirar um print, se ajeitem aí. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. O Maurício está até sorrindo, rapaz. Olha só. É o jeito. Tá melhor assim, professor? Deixa eu ver, cadê? Tá melhor. Para pegar a tela inteira, você coloca no modo rotação. A Thaís também, a Inácia, o Ráicio. Pegar a tela inteira. É só colocar no modo rotação. O Pablo, tá? Se não conseguir, pode deixar assim mesmo. Deu certo? Aí, pronto, o Pablo já conseguiu. Para ficar bem quadradinho aqui, né? Rotação. E Maurício segue sorrindo. Congelou, Maurício. Complicado aqui, viu? Não, rotação é aqui, né? Você coloca a rotação aqui e aí ele vira normalmente. Pronto, Thaís conseguiu, Thaís, voltou de novo. Pronto, Anderson, é isso mesmo. Pronto, professor. Isso. Olha aí o rastro, tá? Já conseguiu. Lohan tá tímido. Tenta ver aí, Inácio, o teu, para ver se dá certo. Eu descabelada, de camisola. O professor me faz tirar foto. Tem nada não. Pronto? Não, foi não. Viva o celular agora, para ver. Viva o celular agora. Não tá aí no meu, não. Coloca assim, ó. Isso, aí tem que mudar a rotação.
Professor, quando for tirar foto, avisa, viu? Tá bom. Muda a rotação aqui, ó. Maurício já desistiu e desligou a câmera. Não aguento mais, não. Pronto, ok, ótimo. Bora lá, Raíssa. Bora, Maurício, liga. Ah, vai tirar. Vamos lá, ajeitar aqui o cabelo, dar uma break aqui. O Luciano tá bem sereno, né, Luciano? Oi? Como sempre. Só tirar uma foto aqui, Beleza. professor. Vamos lá, 1, 2, 3. É isso, Raça. Aí você tá. Rapaz, volta a câmera direito, moço. Aí. Pronto. Ah, beleza. Pronto, 1, 2, 3. Foi. Tiramos. Pessoal, essa aula está sendo gravada. Obrigado mais uma vez pela participação. Certo? Forte abraço. E vamos mantendo contato no grupo. Desliga o microfone rapidinho antes, por favor. Isso. E aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato, seja no grupo ou no privado, pode entrar em contato, tá certo? Se preocupem agora em ler a obra, tá? Os capítulos, as lições, para vocês entenderem o pensamento de Norberto Bobbio, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, professor. Bom dia, boa tarde. Mãe.